Evangelho da missa de hoje é como começa o Evangelho de São Mateus, que é a genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. E São Mateus divide em 3 partes e 14 cada vez as descendências de Nosso Senhor, demonstrando como Nosso Senhor era da linhagem de Davi. Fiquem à vontade depois para ler e ver os comentários por cada um dos santos patriarcas e dos meros patriarcas, não todos santos, que entraram aqui nessa genealogia. É o capítulo 1, versículo 1 e 16. Passamos diretamente para a epístola da missa. Que está tomada do livro da sabedoria. O Senhor me possuiu no início dos seus caminhos, desde o começo, antes que criasse alguma coisa. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos, e eu já estava concebida, nem as fontes das águas haviam ainda brotado, e ainda não estavam formadas, apesar da massa dos montes. Não existiam as colinas, e eu já havia nascido. Ainda não havia ele criado a terra, e nem os rios, nem os eixos do mundo, quando ele preparava os céus. Eu estava presente quando, por uma lei inviolável, encerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava lá no alto a região etérea, e quando equilibrava as fontes das águas, quando fixava ao mar os seus limites e punha leis às águas para que não invadissem a terra. Eu estava ali com ele, regulando todas as coisas. E cada dia me deleitava, gozando continuamente da sua companhia, brincando sobre o globo da terra e deliciando-me com estar entre os filhos dos homens. E agora, filhos meus, escutai-me, bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Atendei às minhas instruções e sede sensatos. Não as rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me ouve, que vigia todos os dias a entrada da minha casa e se conserva em meus pórticos. Aquele que me achar, terá achado a vida e alcançará do Senhor a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. A epístola que acabamos de ler é uma parte do livro da sabedoria, onde o Espírito Santo inspira o escritor sagrado para fazer um elogio à sabedoria. Esse elogio à sabedoria, ele é aplicado tanto a Nosso Senhor como à Santíssima Virgem Maria. Tanto é assim que na missa de hoje nós tomamos esse texto e aplicamos à Santíssima Virgem Maria. Se nós fazemos uma leitura pausada de cada uma de suas partes, vamos ver que são partes totalmente aplicáveis à Santíssima Virgem Maria. Como Nossa Senhora estava presente, não fisicamente ali quando Deus criava todas as coisas, mas estava presente de uma maneira moral na mente divina. Porque todas as coisas que foram criadas têm por rainha a Santíssima Virgem Maria, que é a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus. E hoje nós comemoramos o nascimento da Santíssima Virgem Maria. A Santíssima Virgem Maria nasceu no dia de hoje? Não se sabe bem. Mas, como a festa da Imaculada Conceição é o dia 8 de dezembro, 9 meses antes, nós comemoramos o nascimento da Santíssima Virgem Maria. Aqui eu trouxe alguns relatos para que entendamos um pouquinho o sentido da festa. Depois, algo que a história traz sobre a Santíssima Virgem Maria e logo o que eu falava ontem, a exemplaridade da Santíssima Virgem Maria. A festa do nascimento de Maria vem sendo celebrada desde a antiguidade, embora os primeiros documentos apareçam no Ocidente nas homilias de Santo André de Creta,
que estamos falando da sua morte no ano 720, e no Ocidente, no reinado do Papa Sérgio I, 701, o ano de sua morte. No século XI, foi declarada festa de preceito e assim continuou até a reforma do Papa São Pio X. No calendário atual, figura como uma festa de segunda classe, exceto em lugares onde celebram-se esse dia como uma festa de padroeira principal, que geralmente é uma festa de primeira classe. Dentro das festas marianas, é uma festa de muita importância, porque assim como nós comemoramos o bendito nascimento de nosso Senhor, nós comemoramos também o nascimento da Santíssima Virgem Maria, que foi constituída pelo mesmo Deus como a rainha de toda a criação. E por que a rainha de toda a criação? Porque ela precisamente é a criatura que nos deu o Redentor. Sim, ela, por meio de um ato voluntário, ela aceitou participar do mistério da nossa santa redenção. Sem Deus, ela não pode nada. Deus, sem ela, pode tudo, mas Deus não quis fazer a redenção sem ela. Por acaso Deus não tem uma liberdade tão grande como para prover isso? Claro que sim. Deus poderia ter feito sem a Santíssima Virgem Maria, mas Ele quis fazer de Nossa Senhora participante da nossa redenção. Sobre o nome da Santíssima Virgem Maria, os seus pais impuseram o nome de Miriam, em honra talvez da irmã de Moisés e de Arão, que foi a primeira que levou esse nome. A raiz do nome, Miriam, Maria, é como Paulo, Pablo, Paul. São várias maneiras diferentes de dizer o mesmo nome. Na versão dos 70, uma versão grega das Sagradas Escrituras, esse nome aparece como Mariam, uma palavra que vemos depois algumas vezes nos evangelhos, embora em forma grega, Maria, sem o M no final, seja a mais frequente e tenha prevalecido entre o povo cristão. Mas, provavelmente, na vida da Santíssima Virgem Maria, ela era chamada com a fonética de Miriam. Enquanto ao significado dessa palavra, não estão totalmente de acordo os filólogos e linguistas. Filólogos, não filósofos. Filologia é o estudo das línguas. As principais versões propostas são Senhora, Exaltada, Muito Amada, Mar Amargo e Estrela do Mar. Ou melhor ainda, Stilla Maris, Gota do Mar. Qual seja o sentido exato dessa bendita palavra Maria, pode ser qualquer um, mas todos eles podem ser aplicados, pelo menos de maneira alegórica, com um fruto sobrenatural muito grande. Também pode ser iluminada, mirra, etc. Todos concordam com Maria no sentido próprio ou alegórico, como eu acabo de dizer. A Santíssima Virgem Maria ocupa, como já disse no começo, um lugar muito principal dentro dos exemplos que nós devemos seguir para alcançar a santidade. Nossa Senhora foi o ser mais próximo de Deus, sem estar unido a Ele de uma maneira pessoal. Somente nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, possui uma união hipostática, pessoal com a divindade. Nele há uma só personalidade, a personalidade divina do Verbo, porém duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Não pode haver uma união mais íntima entre a natureza humana e a natureza divina como a união que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois dele, não pode haver uma união maior com Deus que ser a sua própria mãe. Vejam só, que se escandalizem os protestantes se quiserem, e isso eu expliquei já em outra ocasião, num vídeo que circulou pela internet. Nosso Senhor é homem e Deus ao mesmo tempo. Quando nós vemos que uma criança nasceu, nós não perguntamos o que nasceu.
Claro que não, seria absurdo. Sabemos o que nasce. Nós perguntamos quem nasce. E se nós perguntássemos o que nasceu de Nossa Senhora, poderíamos dizer verdadeiramente Deus e homem. Porque se nós perguntamos a Nosso Senhor quem eres, ele dirá, eu sou o Verbo eterno. Mas o que eres? Homem e Deus. Então Nossa Senhora é verdadeiramente mãe de Deus, não porque ela seja anterior a Deus, impossível, não há nada antes de Deus, senão porque Deus mesmo quis dispor assim as coisas para ter uma mãe. Eu costumo dizer que o homem que perdeu toda a humanidade, Adão, foi um homem sem mãe. Um homem que não tinha mãe, perdeu toda a humanidade. E Deus quis que o homem que sim tivesse mãe, salvasse toda a humanidade. E por isso ele se deu uma mãe. Mas não podemos considerar como uma criatura qualquer. É a mãe de Deus. Então Deus muniu a Santíssima Virgem Maria com uma série de graças gigantescas que a fizesse tão grande como ela é. E o que eu gostaria de comentar no dia de hoje, aproveitando a ocasião do nascimento de Nossa Senhora, o que é normal de considerar numa criança que acaba de nascer, que ela cresce ininterrompidamente até o dia da sua morte. Esse crescimento pode ser físico, pode ser moral, etc. A sua idade, por exemplo, não para nunca de correr. Isso podemos comparar com a graça santificante da Santíssima Virgem Maria, que, diferentemente de todos os demais seres humanos que passaram por essa terra, nunca esteve estancada numa parte. A graça da Santíssima Virgem Maria sempre cresceu, nunca esteve parada. A Santíssima Virgem Maria sempre foi aumentando em graça sobre graça sobre graça, por isso mereceu de Deus, porque o anjo São Gabriel é o mensageiro de Deus, mereceu de Deus aquele elogio, gratia plena. A plenitude de graça de Nossa Senhora não é somente que ela estava cheia de tudo o que era capaz, senão que essa capacidade aumentava cada vez mais na Santíssima Virgem Maria. E a graça inicial da Santíssima Virgem Maria, cito aqui o livro, ao falar do privilégio singularíssimo da Imaculada Conceição, já vimos que a graça inicial de Maria, ou seja, que recebeu no próprio instante da sua concepção, foi superior à graça final de todos os anjos e todos os santos e bem-aventurados do céu que receberam conjuntamente. Vejam só, repito com outras palavras, a primeira graça da Santíssima Virgem Maria, ou seja, no primeiro instante da sua Imaculada Conceição, Nossa Senhora já tinha uma graça maior que todos os anjos, que todos os santos, conjuntamente, juntos. Pense numa grandeza. Todos os santos juntos. E por que se dá semelhante realidade, semelhante verdade? Porque Nossa Senhora participa de um plano, de uma ordem superior à nossa. Ontem no Retiro Espiritual falamos muito da ordem natural e da ordem sobrenatural. Como o homem não pode viver somente na ordem natural, senão que ele tem que viver essa participação da ordem sobrenatural. Não pode ficar somente naquele grau de naturalidade, senão praticar a vida sobrenatural. O que é a vida sobrenatural? A vida sobrenatural, em poucas palavras, é viver em graça para obter a glória na vida eterna. É a ordem da graça e da glória. E nessa ordem participam absolutamente todos os seres racionais que estão em amizade com Deus, estão em graça divina. Pode ser uma participação ainda acidental, como é aqui agora na Terra, a gente pode perder a graça, ou pode ser uma participação já sem nenhum tipo de variedade, como são os bem-aventurados do céu. Não podem perder a graça mais, já estão confirmados nessa graça. Mas há uma ordem superior a essa, que é o que eu disse ao começo, dessa graça de união que teve nosso Senhor Jesus Cristo, como homem, para com a divindade.
Isso chama-se a união hipostática, a união de personalidade. Nosso Senhor tem uma só personalidade, a personalidade divina do Verbo. E tem uma natureza divina. Mas de onde veio a natureza humana? A natureza humana de Cristo veio do fiat de Nossa Senhora. Veio de um ato voluntário da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora deu ao mundo a vítima que Deus precisava para perdoar os nossos pecados. Porque no pecado de Adão, toda a natureza humana adquiriu diante de Deus uma culpa infinita que leva a uma pena infinita. E nós somos seres finitos, não podemos produzir nada de caráter infinito. Então, como Deus pensou a nossa redenção? O homem não pode produzir algo que seja infinito, mas um homem Deus, sim. Então ele une numa só pessoa o castigo, porque nosso Senhor, mesmo sem pecado, ele não teve pecado algum, mas assumiu os nossos pecados. Então, na sua natureza humana, ele pôde sofrer, ele pôde morrer, ele pôde redimir a nossa natureza, mas com a natureza divina, ele tem aquela potência infinita para pagar por uma culpa infinita e destruir uma pena infinita. Só assim foi possível a redenção. E Nossa Senhora nos deu a vítima redentora. Portanto, ela não faz parte somente da graça e da glória, senão ela faz parte também de uma maneira relativa, desde fora, mas da graça de união de nosso Senhor Jesus Cristo com a divindade. Por isso Nossa Senhora é tão grande, por isso ela é tão singular, por isso ela é tão particular e recebeu dons singularíssimos, como o dom mesmo da Imaculada Conceição, que leva consigo outras conclusões, como a Assunção aos céus, a Assunção da Santíssima Virgem Maria, ou seja, que ela não teve nenhum tipo de putrefacção no sepulcro, que é até blasfemo pensar numa coisa assim, é uma conclusão da Imaculada Conceição. Essa graça da Santíssima Virgem Maria, que nunca parou de crescer, é uma conclusão da sua Imaculada Conceição, que todas essas coisas vêm do título colossal de Nossa Senhora de ser a Mãe de Deus. Então vejam só o tamanho da celebração do dia de hoje, da celebração do nascimento do dia de hoje, que nós temos o costume de festejar o dia do aniversário de cada um de nós, ou dos nossos seres queridos, com um presente. Nós damos um presente para aquela pessoa que está fazendo aniversário. Hoje é, precisamente falando do aniversário da Santíssima Virgem Maria, não porque nós sabemos quando ela nasceu, mas a igreja nos manda comemorar no dia de hoje. Então, qual o presente que nós vamos dar à Santíssima Virgem Maria? Pensemos no que ela pediu. As crianças, quando veem que o seu aniversário está chegando perto, já começam a fazer algumas alusões ao que elas querem de presente de aniversário. Nossa Senhora, menina, nos diz o que ela quer de presente de aniversário. E ela nos disse muito claramente na sua última aparição aprovada pela Igreja, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, que, em resumo, é o Santo Terço, não o rosário. Ela pediu o terço. Se é o rosário diário, melhor, mas pelo menos o terço. Pelo menos a terceira parte do meu Santo Rosário. Quem não tem 15 minutos por dia? Porque ontem mesmo conversávamos no retiro espiritual. O Santo Terço, ele consiste, no terço, a terceira parte, ele consiste em um Pai Nosso e 10 Ave Marias e um Glória repetido 5 vezes. Só. Todas as devoções que vêm antes do começo dessa oração e que vêm depois, elas agregam a devoção, mas não fazem parte. Tanto é assim que, andando pelo Brasil, cada lugar diferente, rezam o terço de maneira diferente, mas é o terço. Então, se eu tiver 15, 20 minutos para rezar o terço, mas o costume que eu tenho de rezar durante 1 hora, e não tenho essa 1 hora para rezar, e deixo de rezar o terço, eu estou cometendo um erro muito grande.
rezemos o terço, pelo menos aquela parte essencial do Santo Terço. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias e um Glória repetido 5 vezes. Só. Isso já é muito agradável à Santíssima Virgem Maria, como ela mesma nos comunicou. Outra coisa também que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos de Fátima, a oração, a penitência pela conversão dos pecadores, para que as almas deixem de cair no inferno, como fagulhas, que dizia Nossa Senhora. As almas parecem fagulhas caindo no inferno, da quantidade que tinha. Então, lembrando que isso é um dogma de fé da nossa santa religião, a comunhão dos santos. Nós podemos, sim, oferecer sacrifícios, oferecer orações, oferecer penitências, para que as almas deixem de cair no inferno, como ontem que fizemos a Via Sacra subindo de joelhos. Fizemos a oração de joelhos, subíamos andando, mas a oração de joelhos custou bastante. Era essa a ideia, que pelo menos alguma penitência física fizéssemos. E custou. Terminamos lá em cima suados, com o joelho doendo, mas é para isso. Nós devemos fazer sacrifícios pelas almas, para dar um presente a Nossa Senhora, dar o que ela pede. E por último, que Nossa Senhora pede também com muita insistência, é a modéstia. Nossa Senhora disse aos pastorinhos, serão introduzidas algumas maneiras de vestir que ofendem muito ao meu filho. Esse é um aspecto da modéstia. Mas a modéstia também, além da modéstia corporal, a modéstia no falar, lembrando que a nossa língua, que se transforma no berço sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo cada vez que comungamos, não pode ser depois uma fonte de baboseiras, de palavrões e de coisas impertinentes. Não podemos. Isso também faz parte da modéstia. Não é somente como nos vestimos, é como nós falamos, como nos portamos. Na igreja, por exemplo, ter um respeito para com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, como se realmente o estivéssemos vendo. E nós, mediante o costume, vamos relaxando. A imitação de Cristo diz que a demasiada familiaridade gera desprezos. Isso acontece inclusive com a Eucaristia. Vir vestidos não de qualquer jeito, mas a gente tem que vir vestidos para a missa com a melhor roupa. A gente vem ver o Rei dos Reis. Não somente vê-lo, senão recebê-lo. Nós não temos a reserva do Santíssimo Sacramento aqui, mas durante a presença real de Nosso Senhor, tem uma veneração, tem uma adoração singularíssima. Nós o temos verdadeiramente presente. Então, se nós saímos, fazer a genuflexão como ato de adoração, não pensando em fazer rápido e fazer o que tem que fazer. Lembremos, a Deus Nosso Senhor devemos adorá-lo. É o primeiro fim da Santa Missa, que é fazer um ato de adoração. Todas essas coisas têm a ver com o pedido de Nossa Senhora com a modéstia. A modéstia não é somente referida a panos. É muito importante também, mas tem outros aspectos. Então, considerando todas essas coisas e considerando que essa grande criatura, a maior que pôde ser concebida por Deus, vejam só, os santos padres dizem que Deus, Nosso Senhor, esgotou a sua onipotência fazendo a Santíssima Virgem Maria. Isso não sou eu que digo, são os santos padres. Deus poderia ter feito um mundo mais perfeito. Deus poderia ter feito que o mar não fosse amargo, senão doce, ou seja, mais perfeito. Deus poderia ter feito todas as coisas que fez mais perfeito. Só a Santíssima Virgem Maria que não. Porque Ele quis fazer o máximo da sua perfeição em uma criatura. E essa criatura é nossa mãe. Isso é grandíssimo. Ter como protetora, ter como guia, ter como mãe a mesma mãe de Deus. Então, confiados no seu patrocínio, confiados na sua proteção, vamos entregar a Nossa Senhora esse triplo presente e pedir a ela uma retribuição que seja a salvação e a santificação das nossas almas. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.